Olá, seja muito bem-vindo a Muito Mais Seguro, podcast da Sustentare Seguros. Eu sou o Rogério Oliveira, CEO da Sustentare, e também com a Ana Júlia Matos, gerente comercial, que vai conduzir esse podcast junto comigo. Fala, parceiro Sustentare, tudo bem com vocês? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da Sustentare, muito mais do que seguro. Bom, já te convido, se você tá aí conosco em mais um episódio, a curtir, a compartilhar, a tirar aí os seus insights, porque vocês já sabem, aqui nós falamos sobre mercado de seguros, falamos sobre inovação, tecnologia, bastidores também do mercado de seguro, aquilo que todo mundo sempre quer saber, mas poucos lugares te contam. Aqui nós temos esse compromisso com vocês. Então, Rogério, seja muito boa tarde, bom dia, boa noite, também não sei quando você está assistindo esse podcast. Vamos compartilhar com o pessoal quem são os nossos convidados de hoje. Boa tarde, boa noite, bom dia. A gente sempre fica nesse dilema na hora que a gente está gravando o podcast, porque cada dia a gente grava num horário diferente e a gente não sabe o horário que as pessoas estão assistindo. Mas então seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Estamos aqui, eu e a Ana, na presença de duas incríveis pessoas que vão compartilhar sua história de vida e seus negócios conosco hoje. Roger e Thaís Dafré. Roger é um dos fundadores da Sustentare e hoje tem a sua unidade, claro, tem a Sustentare, também tem a Migra, que é uma outra empresa que ele tem que vai comentar com nós logo mais, e a Thaís, que encabeça e está à frente da unidade da FRE aqui em Porto Alegre. Então, sejam muito bem-vindos. Obrigada. E aí já quero ir direto ao ponto. Eu sou uma pessoa que não fica enrolando muito aqui com vocês, pedindo curtida como a Ana faz, né? Ela que é a nossa, como é que eu posso dizer? A nossa pessoa da mídia responsável por isso. Então, gente, bem-vindo. E aí eu vou começar pelo Roger. Roger, conta aí um pouco da tua história para nós. Eu conheço um pouco, mas as pessoas que estão nos assistindo não conhecem. Eu acho que tem muito a compartilhar com a gente. Então, quem é o Roger? Da onde veio? Eu sempre brinco, né? O que come, o que alimenta. Conta aí um pouco para nós. Eu acho que tem uma história bem legal para contar. Depois a Thaís também compartilha isso com a gente. E a gente vai desenvolvendo a nossa conversa em cima disso. Legal, cara. Primeiro, obrigado pelo convite. Vocês não sabem disso, mas eu sou um consumidor de podcast, eu adoro podcast, eu escuto podcast todo dia, sabe? Quando eu vou pra academia, eu escuto podcast, sabe? Então eu tenho os meus e é a primeira vez que eu participo de um, né? Então eu tô adiciona nós na lista lá do teu assistir. Já tá. Que bom. Eu sou corretor de seguros há 23 anos, quase 24 anos já. Né? Tu não era nascida ainda, né? Bastante tempo já no mercado. E comecei primeiro a minha experiência com seguros, eu comecei no banco, né? Eu fui bancário por alguns anos. Primeiro eu trabalhei no antigo Bamerindos, em 96, e trabalhei quase 4 anos, né? Na agência. E do meu trabalho era vender seguros, né? Eu tinha metas, como todo bancário tem metas, e uma das metas era vender seguros, e eu gostei muito, né, de vender seguros. Eu adorava vender seguros, a gente vendia automóvel, vida, residencial. E depois que eu saí do banco, eu tive uma experiência fora, né? Eu fui morar fora do país por um ano, né? Fui aprender inglês, estava precisando. E depois, quando eu voltei, eu fui trabalhar no Itaú, no Unibanco. Depois o Itaú comprou o Unibanco, né? E trabalhando no banco também, era gerente de contas, ali na 24 de outubro, aqui em Porto Alegre. E também uma das minhas principais metas era vender seguros. Então, eu adorava vender seguros. Gostava muito de vender seguros. E aí chegou o momento que eu comecei assim, sabe, eu vendo bastante, né, eu tenho muito sucesso em vender seguros para meus clientes, assim, por que eu não vou virar corretor de seguros? Me lembrei de uma coisa, eu tinha uma cliente que era dona de uma corretora de seguros, e eu cuidava da conta dela, a conta dela estava sempre cheia de dinheiro. Cara, era sempre lotado de dinheiro aquela conta, assim, tem que dar muito dinheiro, né? Então eu vou virar corretor de seguros. E aí, enfim, fui me informar e descobri o que tinha que fazer, tomei a decisão e fui falar pro meu chefe lá, eu quero sair, vou montar uma corretora, me demite, né? Me demite, enfim, porque eu vou precisar de dinheiro e tal. E o cara não me demitiu.
O cara não me demitiu porque eu tava sendo promovido, tava em processo de promoção. O cara disse, Roger, não tem como te demitir, tu tá em processo de promoção, não tem como. Aí eu, putz, tá, então vou pedir demissão, paciência. Aí pedi demissão do banco, eu me lembro, pedi demissão, saí da agência, fui direto no centro, comprei as apostilas, né, para estudar, para virar corretor. Comprei, assim, era desse tamanho as apostilas, isso aí era em setembro, outubro, e a prova era em dezembro. 2 meses eu fiquei estudando 100% do meu tempo, passei na prova, né, e show, sou corretor de seguros agora, né. E daí, bom, daí eu comecei a assim, pô, como é que eu faço, né, para vender, né? E aí veio as dificuldades, né? Pô, vou vender, eu comecei a bater nas seguradoras, tem SUSEP, quero vender seguros, os caras assim, não, tem produção, não tem produção, então esquece, não vou te cadastrar. Eu acredito que isso seja assim até hoje, sabe? E aí eu decidi assim, puta merda, eu não tô conseguindo a seguradora, eu não consegui me cadastrar nas seguradoras. O fato é que eu não consegui me cadastrar. E aí eu entrei de preposto numa corretora que eu conheci, né? E aí a corretora me deu a oportunidade, vem trabalhar aqui dentro, vem aprender, vem fazer uma carteira. E eu comecei a fazer uma carteirinha com o cara lá. Aí comecei a vender alguns seguros, né? Como todo mundo que inicia, vendi para amigos, família, sabe? E comecei a vender 1, 2 aqui enfim, passou alguns meses e eu assim, a corretora ficava com 50% da comissão. Então não sobrava nada. Quando a gente começa, infelizmente, a gente tem que trabalhar com comissão baixa e aí acabava não sobrando quase nada. E aí eu decidi que era hora de eu ter minha corretora. Né? E aí eu era pessoa física na época. E a pessoa física é um horror, não conseguia me inscrever, eu não conseguia me cadastrar, ou se cadastrava até a comissão era menor ainda, certo? Nem sei se isso é assim hoje. Enfim, consegui cadastrar a Dafré, e aí comecei a Dafré, eu cadastrei em maio de 2022. Maio de 2002. Maio de 2002 eu abri a Dafré. E comecei a trabalhar. Inicialmente em casa, né, porque, enfim, não tinha escritório. E depois de alguns meses, eu, enfim, peguei uma salinha, não salinha, era um quarto que tinha na casa da minha avó, que eu transformei no escritório. Primeiro era uma sala, sei lá, 40 metros quadrados a sala, era bem grandezinha. E aí eu peguei, sei lá, 10 metros quadrados para mim e a outra metade era do meu irmão, que ele tinha uma empresa de informática, ele usava para depósito, e eu comecei a trabalhar ali. E trabalhei por um bom tempo ali, na verdade. Até uma das a primeira matriz Porto Alegre da Sustentário foi ali onde eu trabalhava, que era no segundo andar, em cima do armazém da minha avó, sabe? Isso... Onde eu conheci. Onde a Thaís me conheceu. Que sempre quando a gente passa, você comenta. Era aqui que o Roger tinha o escritório. Era ali, né? Não, era um horror. E as seguradoras eram todas diretores, ali, era uma vergonha. Mas enfim, é o que a gente tinha, né? É o que a gente tinha. E aí, bom, e quando eu comecei, é muito difícil começar um negócio. Como todo negócio é muito difícil, né? E aí eu eu sempre gostei de ler bastante, estava acompanhando, gosto muito de acompanhar mercado, e aí eu descobri, enfim, que tinha uma rede de corretores de seguros, né? Eu estou falando essa história porque eu já vou contar, sim. Né, a parte da Sustentário. E aí... tem uma história bem legal para contar também, que eu acho que vale a pena, né? O que aconteceu? Eu comecei a corretora, e isso aí era em dezembro, como eu falei, né? Em dezembro eu tinha virado corretor. E o que acontece em janeiro e fevereiro? Praia, né? Eu, Rogerzinho, feliz da vida, né? Não mais CLT. Fui pra praia e derretia do jeito que eu derretia quando eu era assalariado, né? Tava começando a corretora, não tinha nada de receita, né? Acabou fevereiro. Eu me lembro até hoje, quando eu recebi 8 mil reais de indenização do banco. Final de fevereiro eu tava zerado. Eu não tinha mais nada. Sabe? Quebrado total, assim. Enfim, vendendo pouquíssimos seguros, né? Porque, enfim, na época eu tava na faculdade, graças a Deus, eu sempre tive muito amigo, então os amigos me ajudavam fazendo os seguros dele comigo, os pais dos amigos, então comecei a construir a carteira assim. E
chegou em maio, eu me lembro até hoje, eu tava com a conta menos, na época, era menos R$800, alguma coisa desse tipo. Era dinheiro na época, Nossa, sabe? A inflação, R$800 na época menos era grana. 800. E aí depois disso eu tava usando o cheque especial e depois disso ia estourar tudo. Eu tava quebrado mesmo, né? E aí eu me lembro que em maio me entrou a restituição do imposto de renda. Pá, foi a glória, entrou aquela restituição. Aí pegou, eu consegui quitar o vermelho, fechei a conta no banco, assim, cara, não posso dar conta, não posso ter nada. E aí, cara, eu fiquei praticamente 2 anos sem botar o pé na rua. Caiu em si. Assim, 2 anos, assim, cara, eu não posso mais sair, eu não posso fazer mais nada. Porque eu não tenho receita. E, assim, eu morava na casa dos meus pais ainda, né? Então, eu tinha que ficar em casa, não podia gastar. E fiz isso, quase 2 anos, eu saí, não tinha namorado, não tinha nada, sabe? Só trabalhando para construir a corretora. E nessa época eu conhecia a Rede Segura, né? Lendo, sei lá, jornais. A gente recebia muito aquelas revistas, né? Agora acho que não tem muito disso, né? E aí eu comecei, puto, que legal isso aqui, né? Porque eu sempre, apesar de ser pequenininho, né? Eu sempre nunca demonstrei ser pequenininho, sabe? Eu sempre gostei muito de fazer marketing, sabe? E o que é fazer marketing? Apesar de eu estar trabalhando, eu já trabalhava lá naquele escritoriozinho que era desse tamanho, eu tenho uma foto, né? Só um escritóriozinho, assim, uma mesinha. Deixa eu ver essa foto, Rogério. Não. É uma mesinha, cara, pequenininha assim, era só eu ali, né? E mais como é que era? Um armário para botar as pastas de seguros, que usavam pastas de seguros. Apólices. As apólices, não, cada cliente tem uma pasta, né? Aqueles arquivos de aço. Exatamente, eu tinha isso aí. E aí eu comecei a, pá, que legal isso aqui, tia. E, pá, eu chamei os caras, eu entrei em contato com eles, e assim, puto, cara, eu quero entrar pra rede, né? Porque sozinho é muito difícil, né? É muito difícil porque hoje para te começar uma corretora, cara, tu tem que ter contador, tu tem que ter uma empresa de marketing, tu tem que ter sistema, tu tem que ter processo, sabe? Tu tem que ter um monte de coisa que sozinho é muito difícil, né? E o empreendedor, ele... Cara, às vezes o cara só sabe vender. O cara é só vendedor. Eu vendo super bem. E o resto, o cara é um desastre. Então, assim, eu quero ter outras pessoas junto numa rede, um colabora com o outro. E aí, encontrei a rede, entrei pra rede, né? Fui aceito na rede. E aí, na rede, a gente, na época... Eu não me recordo o ano, mas acho que foi 2000 e... Que ano foi isso? 4, 5, provavelmente. Mais ou menos por aí. Que a Sustentária é 2007. 2007, então deve ter sido mais isso aí. Aí conheci o pessoal e foi muito legal, sabe? A gente era em 30, 40 na época, a gente fazia reuniões uma vez por mês, a cada 2 meses se reunia e formamos um grupo bem bacana, que foi onde, né, todo mundo que era da Sustentare, hoje os sócios fundadores, os 7 sócios fundadores, faziam parte da Rede Segura. A gente se conheceu lá e aí surgiu, né, a Sustentare Seguros, né, a gente tinha muita dificuldade na época, só para vocês contextualizar um pouco, a gente tinha muita dificuldade de fazer acordo com as seguradoras. A gente não conseguia, enquanto rede, fazer um acordo, porque as seguradoras, na época, elas não conseguiam enxergar todo mundo junto, sabe? Porque cada um tinha um CNPJ diferente, e ali a produção da Consat era a produção da Consat, a produção da Dafre, a produção da Dafre. Posição lá do Marx, lá assinando As seguradoras não tinham sistema para isso. Então a gente não conseguia fazer acordos comerciais. Então, na prática, a Rede Segura, ela era mais para a gente, sim, trocar ideias. Network, fazer marketing compartilhado. Isso aí funcionou e funcionou muito bem. Eu lembro de lá em Triunfo, tinha um tapete da Rede Segura na frente da porta, que ele deve ter durado uns 20 anos. Esse tapete eu falei, o fornecedor desse tapete aí deveria ser encontrado, porque aquele tapete foi feito assim, durou anos. Ele existe até hoje, ele tá lá na casa da praia da minha mãe. Tira uma foto uma hora pra gente. Tá lá. E assim, outra coisa que eu lembro também que tu comenta sobre... Tu vendia muito HDI, Triunfo vendia muito Porto, Lajeado vendia muito Bradesco, e eu acho que isso também dificultava um pouco essas questões de negociações com as seguradoras, porque não existia uma concentração, né, do tipo assim, olha,
Quando o Triunfo talvez ligava para HDI, ninguém sabia quem ele era, porque ele não vendia nada. E aí quando se constituiu a Sustentare, todo mundo passou a vender todas as seguradoras. Assim, isso deve ter ajudado. É exatamente isso, porque o que acontece? A gente tinha dentro da rede, assim, a gente tinha um cara que era o maior vendedor da Sul América do estado, sabe? A gente tinha, que era o Anísio, exatamente. A gente tinha, eu acho que o maior vendedor da Porto Seguro no estado, que era o cara lá de Bento Gonçalves, que eu esqueci o nome do cara, que é gente finíssima, sabe? Que era a líder. Tem cabelo branco. Isso, gente finíssima, adoro ele. Esqueci, eu vou lembrar. Infelizmente ele não seguiu com a gente, mas aí a gente começou assim, vamos... o Marcelo trouxe numa reunião da Sustentare, da Rede Segura, e trouxe, tive uma ideia aqui pra gente pegar e se juntar e formar uma única empresa com uma única SUSEP no CNPJ, a gente centralizar essas produções e aí sim a gente começar a ter negociações para todo mundo, porque hoje, sabe, cada um tem as suas próprias negociações e tu não conseguia, né, transferir para outros CNPJs. Tem essa força de negociação. Exato. Também, né? E aí a gente criou a Sustentare, foi assim, a gente inicialmente começou com, eram umas 14 pessoas, se não me engano, no início, né, e aí a gente começou, enfim, vamos sentar, vamos começar a fazer, e a gente começou a bolar regras, né, assim, como é que a gente vai fazer isso funcionar, certo? Porque é difícil, bem difícil, sabe? E a gente fez, graças a Deus, né, ao longo de 5 anos, eu acho, foi um trabalho que a gente teve de fazer essa transição, né, da Consat virar Sustentare, da FRE virar Sustentare, BRB, acho que era do Marcelo, né, virar Sustentare. A gente até comentou em outros episódios que tinha o logo de transição, que era Sustentare e Consat Seguros. A gente contratou uma empresa de marketing que nos ajudou todo esse processo de transição, né, porque o início foi muito difícil porque as pessoas não queriam deixar de produzir nas suas SUSEPs, sabe? Era uma dificuldade muito grande para assim, traz tua produção para cá, vamos botar todo mundo junto, aí o teu pequenininho com mais 10 pequenininho vira um grandalhão, certo? A marca, né? Não queria abandonar a marca dele que já estava constituída naquela cidade, naquela mas até que localidade. nessa época a gente não estava exigindo que ele deixasse de usar a marca, sabe? A gente queria centralizar numa única SUSEP. Certo. Tinha a questão do seu nome também. Pode olhar que a grande maioria, Consat é sobrenome, da FRE é sobrenome. Todo mundo queria, mas era do meu pai. Sim. Então tinha essa questão mais emocional, assim, que eu lembro. O Marcelo, a corretora dele, já tinha, sei lá, quantos anos antes ele assumir, sabe? Uma carteira, sabe, muito antiga. E então a gente, essa parte foi muito trabalhosa, né? E por isso que dos 14 viraram 7. Porque nesse período aí a gente começou assim, olha, pra gente ter sucesso, olha, tu tem 2 anos, e eram 2 anos mesmo pra ti abandonar a tua marca. Então a gente construiu a marca de transição, né, que era Sustentare mais um pedacinho aqui, né, era da FRE, Consat, RBR, e aí depois de um ano essa marca ficaria maior, a outra ficaria menorzinha, sabe, e aí depois a outra sumia. E muitos não estiveram dispostos a mudar. E aí a gente fala, então tchau, não tem meio termo, cara, ou tu tá dentro do barco ou tu tá fora do barco, sabe? Produção também, não era só marca, mas a produção. Muita gente tinha esses acordos especiais com as seguradoras, a seguradora mesmo falava, cara, se tu tirar daqui eu não vou garantir essa mesma condição. Quando o Roger fala de acordo, é que no passado as seguradoras davam muitos benefícios para os corretores, assim, então, se produzir tanto comigo, tu tem um celular pago por mim. Gente, na época, tu ter um celular era caríssimo. Isso. Eu lembro... dava computador. Exatamente, eu lembro que o meu tio produzia bastante Porto, a Porto deu um notebook branco da Porto. Gente, tinha um modem 3G. Ninguém tinha modem 3G naquela época. Eu lembro que ele me emprestou para levar para a escola. Nossa, assim, sucesso da escola aquilo lá na época. E aí, tu conseguia muitas negociações com as seguradoras desse tipo. Eles pagavam custo, às vezes, de funcionário. Eles conseguiam ajudar bastante os corretores. Eles era uma maneira... uma sala, escritório montado. Só tinha que sentar lá e vender. Tinha uma sala até poucos anos atrás da Porto, no centro, né? Apoio dos corretores. Apoio para os corretores. Então, por muito tempo, muita seguradora dava isso. A Liberty fazia isso aí bastante também. Sim. Então... A gente teve bastante trabalho para isso, sabe? Esse foi um dos motivos que as pessoas elas começaram a sair, sabe? Mas enfim, se tornamos 7, graças a Deus, lá, e já estamos
17 anos, né, nessa história aí, graças a Deus. Eu sempre falo que acho que o segredo da sociedade da Sustentária e dar certo é que cada um tá num lugar diferente do outro. E quando todo mundo tá muito perto, são muitas ideias divergentes. Eu acho que assim, ter ideias divergentes é muito bom, porque tem vários pontos de vista, pode pegar os melhores de cada um deles, mas ao mesmo tempo conviver 7 visões diferentes juntos todos os dias deve ser muito complicado. E a Sustentária deu sempre muito certo isso, porque sempre teve alguém que era o cabeça. Então deve tu e o Marcelo, depois teve o Marcos, depois teve eu, que é a pessoa que absorve a ideia do 7 e executa talvez na melhor ideia, ou na que ele entende ser a melhor. Porque imagina cada um querendo fazer de um jeito diferente, né? Eu acho que no início deve ter sido um desafio muito grande, porque cada um, de certo, tinha uma visão diferente. Eu quero a marca assim, eu quero desse jeito. Hoje já tá muito consolidado, a gente já tem meio que... esse aqui é o caminho que deu certo e nós vamos seguir fazendo assim. Tu sabe que uma das maiores sacadas que a gente teve foi transferir os atendimentos para Porto Alegre, sabe? Isso há 15 anos atrás, quando a gente decidiu, porque... imagina, cada filial, cada unidade tinha o seu gerente local lá, sabe? Das seguradoras. Das seguradoras, exato. Centralizado aqui em Porto Alegre. Então, quando tu ia fazer um acordo com a seguradora, assim, o acordo lá da filial, sei lá, em Passo Fundo, era diferente com o acordo do filial Porto Alegre, que era diferente da filial de Caxias, sabe? E aí a gente começou a ter muita dificuldade disso, porque que acontece? A gente, fechamos aqui em Porto Alegre uma negociação boa. Aí o cara lá de Caxias não queria perder, porque a produção estava em Caxias. Ele não queria perder aquela produção de lá e chegar assim, não, cara, eu te dou tanto, te dou mais, sabe? E aí o cara que tava lá assim, não vou tirar minha produção daqui, eu vou deixar aqui. Então a gente começou a ter muita dificuldade nisso, até uma hora que a gente sentou todo mundo assim, cara, a gente vai ter que fazer um troço diferente. A partir de agora... nós vamos acabar com a produção local, regional, e nós vamos centralizar tudo em Porto Alegre, porque em Porto Alegre, há 15 anos atrás, a maioria dos diretores estava em Porto Alegre. Agora já não é mais isso, né? Mas a diretoria toda era em Porto Alegre, né? Não sei se o Rogério se lembra disso, mas toda seguradora tinha um diretor aqui. Então era muito mais fácil para eu sentar e negociar com as seguradoras, já que eu moro em Porto Alegre. Eu e a Marilson somos únicos em Porto Alegre, então era mais fácil. Então... a gente fez esse movimento e aí, acho que a partir dali foi, acho que um divisor de águas dentro da nossa história, porque daí a gente começou realmente, a seguradora começou a nos enxergar de fato como uma única empresa, sabe? Com uma produção centralizada, com um único gerente. Algumas seguradoras até conseguiram trabalhar, né, com uma distribuição local, porém com uma negociação única aqui, tipo a HDI. Né? A HDI foi acho que a nossa primeira... Aliás, a HDI foi a nossa primeira negociação. Eu não sei se você sabe disso, mas o primeiro acordo comercial que a Sustentária teve foi na HDI. E foi muito legal, porque eu me lembro que foi... Acho que foi todo mundo, cara, numa reunião, num jantar que a gente teve na filial da HDI, lá na Carlos Gomes, que era na Carlos Gomes, ainda até com o falecido seu Júlio. E a gente sentou para negociar assim, o primeiro acordo. E eu me lembro até hoje, o Giovanni, né? O bruxo Giovanni, ele chegou com uma meta de 80 mil mês para nós. 80 mil mês. Aí eu olhei e falei assim, cara, eu não vou assinar esse troço, velho. Cara, 80 mil mês, você tá louco, cara. Não tem como assinar 80 mil mês, que nós estamos começando agora. Foi uma choradeira, assim, a gente conseguiu assinar um acordo de 60 mil mês. Sabe? Foi nosso primeiro acordo, festejamos com uma janta lá dentro da filial da HDI. Foi eu acho legal. Que hoje a gente faz isso por dia. Por minuto, 2 mil reais. Então assim, cara, não, mas na HDI a gente deve fazer isso por dia. Não, era difícil aquela época. Coisa, né, gente? Era difícil, porque... assim, cada filial tinha a sua seguradora predileta, assim, e muitas produziam, sei lá, 80% da sua produção naquela seguradora. E isso era muito comum, sabe? Por exemplo, o Consat, eu me lembro na época, ele dormia com a Porto Seguro, era só Porto Seguro, tinha, sabe? Vídeo modem 3G. Exato, e era assim, sabe? Cada unidade tinha a sua corretora de estimação, a sua seguradora de estimação, e depois para te pegar e mudar isso aí é muito difícil, sabe? Mas foi muito legal, a gente teve muita briga, né? Como sempre, quando tu falou, cara, cada um tem uma ideia,
Mas a coisa bacana é que os sócios confiavam muito em mim no Marcelo, sabe, cara? Confiavam muito em mim. O Marcelo, tu conhece como é que tu dá uma planilha de Excel na frente do Marcelo, ele convence o Trump, né, a tirar os 50% aqui das tarifas. O Marcelo é muito bom nisso aí, de convencer. E... É bem o que tu falou antes, às vezes a pessoa é muito comercial e não é boa administrativa, e o outro é muito bom administrativo e não é boa comercial. E eu acho que vocês dois, naquela época, casaram muito bem. Sim. O Marcelo era muito comercial, e ter as ideias, e tu era muito executor. Vamos botar na mão na massa e fazer contrato, organizar. Eu tiro a ideia do papel, sabe? Eu sou o executor, isso eu sei fazer bem. Criar processos, sabe? Criar ferramentas, isso é o que eu acho que eu sei fazer melhor. E a gente se casou muito bem, realmente, na época, sabe? E, enfim... eu tenho aqui um monte de dúvida aqui que eu já fui anotando, mas eu quero conhecer um pouco da história da Thaís também. Vamos lá. Sim, senão não termina o assunto ali, né? Como é que essa menina do interior veio parar em Porto Alegre? Me conte. Bom, eu sou natural de Arroio do Tigre. Pouca gente conhece. Essa eu não conhecia ainda. É uma cidadezinha pequena, até hoje 15 mil habitantes, realmente bem interior, mas que eu gosto muito de ir lá, gosto sempre de visitar, enfim. Mas eu saí de lá com 18 anos, bem novinha, e eu fui estudar e trabalhar em Santa Cruz. Em Santa Cruz, o meu primeiro trabalho foi no escritório despachante. Fiquei pouco tempo lá, porque eu logo consegui um trabalho numa concessionária. E hoje eu me lembro muito daquela concessionária. Por quê? Saía o cliente da mesinha do vendedor, lá vendendo, e passava para a menina do seguro. E hoje, assim, é uma das questões que eu enfrento muito na corretora. Mas, enfim, trabalhei nessa concessionária e aí depois surgiu uma oportunidade de trabalhar com financiamento. E aí eu fui trabalhar na Finasa, que depois mais tarde... Mas na concessionária já era com seguro? Não era com seguros. Não era com seguros. Mas eu lembrava muito do sistema ali, da pessoa sentar, fechou o negócio do carro, saía dali e ia para a mesa da pessoa que atendia seguros. Nessa época eu ainda não trabalhava. Eu nem imaginava que um dia eu iria trabalhar com seguro. E aí eu saí da concessionária e fui para a parte de financiamentos. Na época, a empresa se chamava Finasa. Não sei se vocês vão lembrar. Depois, mais tarde, foi comprada pelo Bradesco. E aí, ali nessa parte ainda de financiamentos, eu acabei saindo e fui para o Unibanco. E quando teve a fusão do Itaú com o Unibanco, eu fui transferida para Porto Alegre na época. Só que aí, eu, por motivos pessoais, eu não vim... Não quis, eu não estava preparada. E aí surgiu uma oportunidade para trabalhar na Marítima. Na Marítima, hoje Sompo, né? Com seguros. E eu pensei, meu Deus, não entendo nada. Mas enfim, eu não queria sair de Santa Cruz na época, então eu saí do banco e fui. Lá tinha uma filial da Marítima. Tinha uma filial, uma unidade da Marítima lá, isso mesmo. Fui, comecei no trabalho administrativo, aprendendo... logo me dei bem, gostei muito, sabe? Era a época ainda que a gente atendia muito corretor presencial, sabe? As pessoas iam lá. Então, assim, eu adorava aquilo lá, gostei muito. Para minha surpresa, 1 ano depois, uma nova transferência para Porto Alegre. Aí eu pensei, meu Deus, agora eu vou. Agora eu vou, o que tem lá me esperando? Porque foi muita coincidência. 1 ano, passou 1 ano, exatamente 1 ano. Enfim, transferência. Ia fechar a filial, ia ficar só um volante lá e a minha vaga ficaria em Porto Alegre. E aí eu conversei com o meu gestor na época, eu disse, olha, então vou fazer o seguinte, eu vou fazer um teste. E aí ele me disse, Thaís, vem que a gente paga 1 mês de hotel, tu faz o teste, vê se vai se adaptar, se tu vai se adaptar até a cidade, né, tudo. E eu vim e... Foi assim, cheguei na filial lá, eu lembro até hoje, sabe? Foi assim, como se eu estivesse em casa, super bem recebida. Deu tudo certo, sabe quando dá tudo certo? Tudo certo, tudo funcionando. Enfim, cheguei também para trabalhar na área administrativa. E 4 meses depois, o Alberto,
me deu uma oportunidade na área comercial. Ele disse assim, ai, Thaís, eu acho que, apesar de tu ter chegado ontem aqui, tu não conhece a cidade, mas eu acho que tu tem o teu jeito, eu acho que vai dar certo no comercial. E aí eu peguei a carteira do centro, que eu fazia todos os corretores a pé, sabe? Eu chegava no centro e ia visitar um por um. E realmente, deu muito certo. Fiquei 5 anos na Marítima, só saí, e aí depois eu fui... na Marítima, mudando de carteira, né? Até que eu fiquei assim com a melhor carteira, com a carteira de riscos corporativos. E aí, quando eu cheguei nessa modalidade na Marítima, eu recebi uma proposta da ACE. Tá, mas deixa eu dar uma pausa, né? Quem é que vai perguntar pra ela como é que ela me conheceu? Porque tem uma história boa. Deve estar no meio dessa Tem história uma aí. história boa aí. Foi na Marítima. Foi na Marítima? Na Marítima. Ué, mas o Roger não era do centro. Não, ele não era do centro, mas nessa época, quando eu comecei, quando eu já estava atendendo um corporativo, na época o gerente era o Renato e ele estava de férias. E o Wesley, que era Mas muito... o Renato tá há tempo na Sompo Barra Marítima. Era muito amigo Mas o Roberto também ficou bastante tempo, Sim, né? que era muito amigo do Roger. Wesley? Chamou, enfim, fizeram uma negociação entre eles, porque a Marítima estava entrando no automóvel na época. Mas não tinha um produto ainda consolidado que vendia automaticamente. A gente tinha que se esforçar muito. E na minha grade de corretores, eu não atendia ninguém do automóvel. E aí, de repente, o Wesley me disse, Thaís, eu vou te dar esse corretor aqui para tu ir lá atender. Eu quero que tu agende uma reunião com o Roger. E eu, tá, tudo bem. E aí eu fui entender o perfil da corretora. E aí eu vi que não tinha nada a ver. Naquela época era 90% automóvel. Eu vi que não tinha nada a ver com o perfil de corretores que eu atendia. E aí eu disse, tá, tudo bem. Mas eu disse tudo bem pro Wesley, mas fiquei ali enrolando, esperando o Renato voltar Não me ligou. pro Renato, né, organizar para passar para um outro comercial Como que fosse assim, atender alto? aquele nicho. Enfim. Mas não deu tempo do Renato chegar. No fim, o Roger, conhecendo hoje, como eu conheço, ligou pro Ansioso. Wesley, reclamou. O Wesley me chamou e disse, Thaís, tu vai lá amanhã. Dito e feito. Lá vai a Thaís. Não, mas primeiro não, deixa eu contar, esqueceu essa história aí. Porque daí a gente estava com alguma frota, alguma coisa de negociação. Era um imobiliário. Era imobiliário, que eu queria cotar junto com a Sompo na época, né? Daí eu falei, Wesley, tô querendo isso e aquilo. Tá, beleza, vou pedir pra Thaís me ligar. A Thaís não me ligou. É verdade. Aí depois, passou um tempo, aí o Wesley foi conversar comigo alguma coisa, eu falei, não, tua comercial não me ligou até hoje, né? Aí ele pegou e ligou pra ela e puxou ela assim, como ligar agora pra ele? Aí ela me ligou, daí eu falei assim, pois é, vamos falar sobre aquela conta, assim, nem adianta mais, já fechei já com outra seguradora, tu não me ligou, sabe? Tudo Tá verdade. esbufando. E aí eu liguei, Roger, eu preciso agendar uma reunião contigo. E ele, sobre qual assunto? Porque aquele negócio eu já fechei. Grosso. E eu disse, tudo bem, mas mesmo assim a gente vai ter outros negócios daqui pra frente, vamos agendar essa reunião. Agendei a reunião, fui lá exatamente na mesma salinha, aquela em cima do mercadinho da casa da avó lá. Jesus. Enfim, esse foi o meu primeiro contato com a Sustentare, com a corretora Sustentare. Aí atendi. Até sair da Marítima, essa corretora ficou comigo, a corretora ficou comigo, então até sair no fim eu não me desfiz, né? E aí depois, inclusive, fiz amizade com todo mundo, conheci todo mundo, participei de várias reuniões, participei de um encontro que teve num lugar distante, que agora eu não lembro o nome, mas que foi uma das primeiras convenções da Sustentare. Nossa, não Aquela? foi a do sítio Foi lá. a do sítio, foi a do sítio. Ainda bem que tu vai nas convenções de hoje em dia pra ver quanto a gente evoluiu. Gente, foi a do sítio, então assim, eu já tô aqui na Sustentare. Porque essa há convenção bastante do tempo. sítio é famosa. Eu que Foi a do não sítio. estava, eu já escutei histórias. Foi muito legal. Ana, foi essa. Foi a primeira que a gente fez aquela? Foi. Foi a primeira. É. E aí depois, enfim, saí da Marítima, fui pra Ace, a Ace foi comprada pela Chubb, fiquei também 5 anos na Chubb, e aí depois já casada com o Roger, nesse meio tempo a gente, enfim, namorou, casou. Ela deu em cima de mim, né? Sim, essa é a história que ele sempre gosta de contar. A gente sabe a verdade.
E aí, já na Ace, também há 5 anos, o Roger tava inquieto, como vocês conhecem ele, inquieto, querendo abrir um outro negócio, já tentando, pensando. E aí surgiu a Migra. Mas quando o Roger foca num negócio, ele precisa ficar imerso naquilo, 100% naquilo. E aí chegou na hora, Thaís. E era uma fase que eu trabalhava muito, mas muito mesmo. Eu atendia 6 corretores na Chubb, mas eram 6 multinacionais. Então, assim, era muita coisa. E Focado em risco corporativo. 100% corporativo. E demandava muito trabalho, muita dedicação. E aí o Roger também vendo isso, disse, Thaís, de repente, tu sai, vem pro escritório, toca a da FREC e eu vou me dedicar a esse novo projeto. Aí eu lembro que eu fui falar com o meu gerente, eu fiquei um mês chorando para pedir demissão, chorando e me despedindo dos corretores, porque nesse meio tempo a gente fez uma parceria muito grande. Como eram 6, eu tinha assim uma parceria, uma amizade com todos eles, até hoje quando eu encontro, assim, sabe, me dá saudade, porque era realmente um trabalho que eu amava, que eu adorava. Tanto que eu nem falei, mas eu sou formada em Direito e eu nunca trabalhei na área. Porque eu entrei no ramo de seguros para me sustentar, obviamente, né? Eu não conseguia, na época, fazer estágio. Ganhava muito menos, a seguradora sempre teve um bom salário, muitos benefícios, enfim. Então, eu acabei ficando na seguradora, mas depois eu me apaixonei por essa parte de atendimento. Eu gosto muito de atender o cliente. E, na época, o corretor era meu cliente. Então, assim, eu tinha uma parceria muito grande com eles, eu adorava pegar aqueles negócios e ver, tá, isso aqui, o que a gente vai fazer com isso daqui, como a gente vai colocar. E eu também gostava muito da parte de negociação entre seguradoras, porque às vezes eu não conseguia assumir todo o risco. Eu tinha que integralizar com outras empresas, então eu ligava, negociava. Sempre foi a parte que eu mais amei. E aí o Roger me vem com essa, Thaís, vem pra corretora. E eu disse, ai, meu Deus, e agora? Tu virou a mesa, sentou no outro lado da mesa pra ver como é que ia ser. Exatamente. E pra mim não foi fácil. Não foi fácil, não foi nada fácil. Tanto que quando eu cheguei e olhei os números da corretora, eu pensei, nossa, eu vou revolucionar isso daqui. Ai, que bobinha, né? Ai, que bobinha, inocente, que não sabe. É justamente alguém falando que não tá do outro lado da mesa, sabe? Porque quando eu cheguei e me deparei ali com o que a gente tem que fazer, com a dificuldade que é de conseguir um cliente novo, de manter os clientes e de trabalhar um negócio pequeno na indicação, é muito diferente de trabalhar numa companhia que tu tem todo um time ali de subscrição, sabe? Te apoiando. Tu tem o cliente, o corretor já traz o cliente para ti. E na corretora não, é o contrário, eu tenho que ir atrás do cliente. E é muito difícil. Para mim, esse é o maior desafio hoje na corretora, buscar clientes novos. A gente trabalha muito por indicação e por isso eu prezo muito pelo atendimento. O atendimento que eu dava para os corretores, eu ensino as meninas da corretora a fazer isso porque eu acho que fideliza o atendimento no momento de sinistro, no momento de uma assistência, numa negociação, a forma que tu conduz, sabe? Trazer para uma linguagem assim que eles conheçam. Porque às vezes fala assim, é terceiro isso, ou não sei. As pessoas, eles não conhecem, eles são leigos. Ou então assim, isso daqui é uma cobertura compreensiva. Não adianta falar em cobertura compreensiva, eles não entendem. Então eu treino elas diariamente para elas falarem de uma forma que o cliente entenda. Então eu acho que esse é um dos nossos diferenciais na corretora. E hoje a minha principal dificuldade é clientes novos. E aí tu pode me perguntar, Rogério, mas Thaís, tu tinha experiência com clientes grandes? É totalmente diferente, porque o corretor, a corretora multinacional, ela já vinha com os clientes. Então, assim, eu não ia até eles. O relacionamento já existia. Já existia aquele relacionamento. Agora eu teria que iniciar um relacionamento do zero. E aí é muito difícil. É muito difícil. E tem outra questão também importante, que aí foi uma coisa que eu discuti com o Roger no início, quando eu entrei na corretora. Por que tu não trabalha contas grandes? E aí o Roger me disse uma coisa que eu fiquei pensando,
Thaís, contas grandes, tem muita gente em cima. E é bom quando tu ganha, mas é muito difícil quando tu perde, dá um rombo muito grande. Eu prefiro trabalhar no 1 a 1, na indicação, em quantidade, porque daí se tu perde um, tu não vai sentir tanto. Mas aí eu ainda tentei, sabe? Quando apareceu um cliente com um negócio maior, eu ainda tentei, mas assim, eu senti muita dificuldade. E aí eu vi que isso realmente funcionava. A indicação, buscar os clientes que estão ali, as pequenas contas, sabe? É isso que a gente vem fazendo, buscando pequenas contas, sempre tentando trabalhar da melhor forma. Claro, quando aparece uma grande, eu fico super em cima, porque é o que eu gosto. Então, assim, as grandes que apareceram, eu consegui, mas não aparece muito. Quando aparece, tem uma outra dificuldade que os corretores que vão escutar isso vão lembrar. Quando aparece, tá muito em cima do laço, e conta grande a gente não consegue trabalhar em cima do laço. Tu não vai ter, ou todas as companhias já estão cotando, ou então tu não vai ter tempo de fazer uma inspeção, e aí tu não consegue trabalhar. Tu perde porque não chegou a tempo para ti. Essas contas tu tem que trabalhar meses antes, 2 meses. Eu lembro que eu começava a trabalhar 6 meses antes algumas contas, porque tinham várias questões. Às vezes adaptar o risco. Cada vez mais com reserva de mercado também. Exatamente. Isso tu entra muito no ponto bom e no ponto ruim de ser corretor, né? Hoje, uma corretora que presta um bom serviço para o cliente, ela tem um índice de renovação acima de 90%, né? É o nosso índice. Então, é muito difícil um cliente trocar um corretor pelo outro, porque ele confia, ele acredita, ele já está há anos com essa pessoa. Então, assim, para nós como corretores, tendo uma carteira de cliente é muito bom. Mas para corretores entrantes, e a situação como a que tu tá agora, de tentar conquistar negócios maiores, é difícil tu tirar, porque difícil. O índice de conversão do outro é muito alta. Thaís, eu vou deixar tu respirar. Eu tenho um monte de dúvida, eu quero saber como é que funciona o home office, como é que foi essa virada de chave de seguradora para corretora. Mas eu tenho uma dúvida pro Roger que eu anotei aqui quando ele estava falando, que é o seguinte, ele falou que ele vendia muito seguro na época do banco e ele gostava muito de fazer isso. E os corretores que estão nos assistindo sabem que hoje banco, cooperativa são os nossos principais concorrentes. Hoje, tendo já a vivência dos dois lados, o que tu acha que o corretor consegue entregar mais para o cliente que um funcionário de banco não conseguia fazer? Eu acho que hoje também não consegue fazer. Primeiro deixa eu dar um passinho para trás e contar como é que foi a minha experiência, né, de trocar o banco e virar corretora, porque eu era gerente de pessoa física e eu tinha 1.000 clientes na minha carteira de pessoa física. A nossa agência é a maior agência de Porto Alegre, então assim, a gente era 8 gerentes, eu tinha 1.000 clientes pessoa física, então assim, era uma loucura total. E tu falou bastante em meta antes, eu acho que a questão do pessoal do banco é meta. Não, meta. Eu tinha acho que, sei lá, 14 metas, sabe? Tinha meta de aplicação, meta de CAP, de seguros, Mas o diferente vida. também é que ainda era uma época onde as pessoas iam até a agência. 100%, né? 100%. É. Abertura de conta. Abrir conta era um horror. Eu tinha, sei lá, 20 contas novas por mês para abrir. E eu tinha que bater nas portas para abrir. Era um horror. Olha, ser gerente de banco naquela época era terrível. Mas, enfim, eu tinha uma carteira boa de seguros e vendia bastante, assim, pá. Eu era o melhor vendedor de seguros da agência, sabe? Sempre fui, sabe? Tanto da agência do Boemerinos, quando eu trabalhava, quanto era da agência ali da 24. E assim, cara, eu vou abrir minha corretora e eu vou detonar, vou ser o melhor corretor que existe, né? E tem uma carteira de 1.000 clientes aqui, sabe? E eu atendo esses 1.000, eu vou trazer todo mundo. Mas você fazia todo o processo da cotação? Sim. Mas o que acontece? O banco, a gente trabalhava só com uma marca, né? Só com a marca do banco, que no caso ali era o HSBC. É que o Boemerinos foi comprado pelo HSBC, daí a gente vendia o Boemerinos HSBC e depois o Unibanco e depois virou Itaú. Então eu tinha só aquela cotação do automóvel ou do residencial ou do vida só daquela marca. Assim, pá, tu imagina, se eu com uma marca eu vendo isso aqui, tu imagina eu tendo mais 5, 6 para oferecer, sabe? Ninguém me segura. E aí, pá, dos 1.000 clientes, chuta quantos clientes eu consegui trazer quando eu virei corretora, né? Tu nunca vai adivinhar. 7. 5. 5, errei por 2. 5 clientes só. E foi a maior decepção na minha vida, porque aí eu descobri, né? Porque assim, o gerente de banco, pelo menos naquela época, com quem é que eu falava? Eu falava com quem precisava do banco.
sabe? Exato. Quem precisava do banco? É o cara que me ligava às 9h30 da manhã e dizendo, Roger, não devolve meu cheque. A comp era às 10, não devolve meu cheque, eu tô indo agora na agência depositar, sabe? E era o cara que estava sempre usando cheque especial, e aí eu negociava taxas com o cara. Que é o que os gerentes fazem hoje, que roubam os nossos clientes. Eu fazia isso há 20 anos atrás, sabe? Infelizmente é isso aí, cara. Tá pagando 14%, nem sei quanto é que é a taxa de juros do banco hoje, sei lá. E eu te diminuo para 12%, mas o seguro do teu automóvel tem que estar aqui para mim, sabe? Sabe que é uma coisa que eu percebo que acontece muito hoje. Acontece lá na corretora. O cliente, ele diz, Thaís, eu sou muito bem atendidos por vocês, gosto muito, mas eu tô precisando de um financiamento, né? E o banco tá me pedindo para fechar o seguro da empresa lá. Então, para eu conseguir esse financiamento, eu preciso levar o seguro. Outra coisa na concessionária é outra também. Se eu fechar o seguro lá, eu ganho um bônus no carro, sabe? Então, assim, ó, tanto a concessionária quanto o banco, eles vinculam a um outro produto, que é uma coisa palpável ali para o cliente. E a gente não, a gente vende só o serviço. Eu passei por uma situação uma vez que o cliente falou assim, eu vou ter que fechar com o Banrisul, porque senão eles vão aumentar 0,5% da minha taxa do Banricompras. Isso aí. Aí eu falei, cara, o cara movimenta milhões no Banricompras e 0,5%, ele falou, o seguro, infelizmente, eu vou ter que ir. Amo vocês me atendem muito bem, mas eu não tenho outra escolha. Eu falei, vai lá, tudo certo, continua contando com a gente aqui pro que tu precisar, porque a gente sabe que lá talvez tu não vai ter o mesmo atendimento que aqui, mas vai em frente, eu entendo teu lado, né? Então, eu acho que isso provavelmente acontecia muito lá, né? Eu tenho amigos também que trabalham em banco e, cara, eles também têm essa ilusão de que os clientes estão comigo. Na verdade, os clientes estão com o banco. Estão com o banco. Essa é a Com questão. o banco e com o benefício que tu tá atrelando ao seguro ali. As pessoas que não precisam, assim, que talvez não, que comprariam de mim, são as pessoas que não precisam do banco. É o investidor, é o cara que tem a grana lá dentro e, eu não faço diferença no dia a dia dele. Então, esses caras até a gente não tinha tanto contato. Eu tinha contato com quem tava sempre ferrado, sabe? Tava sempre correndo atrás. E também essa foi uma das maiores dificuldades de começar a Dafré corretora, né? E tu perguntaste qual é a diferença? Qual é a diferença? Acha que tu conseguia atender muito melhor do que quando tu estava no banco? Ou tu imagina assim que o gerente, cara, eu posso falar isso com propriedade porque eu fiz isso por anos. Cara, ele é só mais um produto do que ele tem que bater meta, sabe? Simplesmente ele tem que bater uma meta. Eu tinha que bater minha meta, eu tinha que vender lá 10 seguros por mês. Tu acha que um dia eu li condições gerais, o que cobria, não cobria? Tu acha que eu atendia 24 horas? Nunca. O gerente de banco não atende 24 horas, sabe? Eu vendia lá porque eu tinha uma meta a bater. E eu não ganhava dinheiro, eu não ganhava mais, sabe? Eu não ganhava uma parte da comissão. Não, cara, era minha função. Eu sou demitido, ponto. Se 3 meses eu não batesse minha meta, eu ia levar um cartão vermelho. Ponto, é assim, sabe? E nós corretores, cara, a gente está hoje 24 horas disponíveis aos nossos clientes, né? A gente entende o que vende, a gente conhece o seguro, a gente conhece as exclusões, sabe? Tu vende o que é o produto correto para o teu cliente, sabe? Então, acho que essa é a nossa maior diferença com o gerente de banco. A gente tenta entender a necessidade do cliente, né? Qual é o produto que ele precisa? Eu sempre digo lá para as gurias que não existe produto ruim, existe venda mal feita. Porque se tu está vendendo um produto que a pessoa não precisa, aí sim, de repente, ela vai poder reclamar. Eu precisava de um seguro total, mas tu me vendeu um que era só roubo e furto. Mas esse era mais barato, eu não vi que não tinha, entendeu? Se tu vende errado, aí sim tu tem um problema. E não é que o produto roubo e furto é ruim, não é ruim. Mas cada um tem um público, uma necessidade, né? Exatamente. Então, tu tem que entender exatamente qual é a necessidade do cliente. Isso é uma coisa que eu bato muito também. Porque daí a gente não tem reclamação ou estresse com o cliente durante o ano. Pelo contrário, você consegue ali fidelizar e encantar aquele cliente, né? Então, poxa, tô te vendendo aqui um extra, tem um serviço para máquina de lavar roupa que a esposa do senhor tá precisando conserto, né? Então... Sabe que eu dou trabalho lá para as meninas porque a gente monta um demonstrativo e aí... depois a gente vai falar de todas as facilidades que a gente tem
por estar na Sustentare, né? Por ser Sustentare. Mas ainda assim, apesar de todas as facilidades de sistema, eu peço para elas montarem lá, quando elas vão apresentar para o cliente, hoje, do jeito que tá a policy dele, para ele ter um comparativo, né, de custo, e outras 3 opções diferentes, montando com tudo explicadinho para ele entender. Na maioria das vezes, o que ele faz? Ele olha o preço final. Aí a gente vai lá e diz: cliente, o senhor viu que tem tal. Na maioria das vezes ele fecha mais completo, porque ele vê que a diferença é tão pequena pelo produto que ele está comprando, que ele não se importa em pagar um pouquinho a mais, né? Às vezes a franquia também. Outra coisa que o cliente não entende é sobre franquia, que para nós é uma coisa tão clara, mas para o cliente não é. Por exemplo, vai perguntar para o meu pai, para o teu pai, o que é franquia, eles não sabem. Sabe? A maioria dos clientes, a não ser quem já teve sinistro, não sabe. Então, assim, termos técnicos, eu tento não usar. E é uma relação de confiança mesmo, né? Porque a gente tem segurados que sequer sabem qual é a seguradora que eles têm seguro. O meu seguro é com a Thaís. Qualquer coisa eu ligo pra Thaís. E deixa eu te falar que eu atendo 24 horas e eu adoro. Eu adoro. Tá aqui o Roger, né? Às vezes eu olho assim e penso, poxa, recém sentei aqui, mas depois que eu peguei o telefone, vi que o cliente tá lá precisando, ou que tá numa situação assim assado, eu subo no escritório e resolvo o problema dele. Pronto. Não interessa o que eu tô fazendo, mas eu faço isso e assim, de boa vontade, porque eu sei que aquilo ali, sabe? Ali é o atendimento, ali é o que tu tá mostrando o serviço, Sim. né? É a entrega do serviço que ele comprou. Sim. Seguro, o papel do corretor de seguro, ele faz uma promessa para o cliente. Uma né? promessa. O cliente paga por uma promessa e depois, efetivamente, a entrega da venda é quando ele tem um sinistro ou uma assistência que ele precisa do corretor, que a gente está ali para ajudar ele, exatamente. Normalmente é quando ele está numa situação ruim. Normalmente gente, eu quero ver a visão do Roger e da Thaís sobre uma mesma pergunta. Como eu sou do interior, né? Eu contei minha história no primeiro episódio e conquistar clientes no interior é diferente de conquistar clientes em Porto Alegre. No interior, tu, como a Thaís falou, tu vai lá, bate na porta, o cara te recebe, tu apresenta o teu produto, apresenta a tua empresa e ele pode comprar de ti. Primeiro que você é filho de alguém no interior, né? Eu sou neta do Vitor. Me recebe porque isso. E tem mais esse ponto aí. Como é que foi isso na época que tu começou a corretora, Roger? E como é que tá sendo isso hoje, Thaís? Conquistar novos clientes. Eu sei que corretores têm muita questão da indicação, mas para tu começar a ter indicação tem que ter os primeiros clientes. Eu acho que muitas das nossas unidades que escutam, corretores que estão nos escutando, deve estar num momento agora de começando a sua corretora. Que dica vocês dariam para eles? Como é que foi para vocês isso? De conseguir os primeiros clientes e começar a expandir? Eu lembro que na época tu tinha uma parceria com o Tirol, que tu comprar, indicava, ganhava. Como é que é isso? Cara, foi difícil, tia. Foi difícil. Porque eu saí com uma expectativa do banco de uma puta de uma carteira, sabe, cara? Eu vou ter 100 seguros por mês pra fazer, que fácil, né? Igual a Thaís saiu da seguradora pensando, vou revolucionar. Aquela conta bancária da minha cliente que vivia cheia será a minha. Vai ser minha, é a minha, logo, logo, né? Mas, cara, eu tive... Na verdade... eu tive sorte, né, em algumas coisas, mas assim, não é só sorte, tem que ter muito trabalho por trás, muito trabalho. Cara, eu fiz tudo que podia fazer para conseguir clientes, cara, tudo que eu podia fazer. Primeiro eu comecei na faculdade, enfim, eu tenho muitos amigos, tenho muitos amigos na faculdade, então esse pessoal me ajudou muito. Então, quando eu fui sair do banco, eu falei, galera, eu tô saindo do banco, vou começar um negócio do zero, eu preciso da ajuda de vocês, sabe? Então, foi muito legal isso aí. Quando eu fechei 2 anos de corretora, que aí eu consegui começar a ganhar um dinheirinho, eu fiz um churrasco para todos os meus amigos, pedir agradecimento por eles terem me ajudado no início da corretora. Sabe disso, não? Fiz um churrasco assim, porque foi muito importante para mim, porque eu vi que eles realmente me ajudaram, sabe, tipo, trazendo família, os parentes, tudo para fechar comigo. E que muitos, gente, seguem até hoje. Até hoje, são nossos amigos hoje, né, Sim. mãe? Mas assim, eu fui muito no mercado, que eu falei assim, o que eu posso fazer para vender mais? Eu criei aquele Indicou Ganhou, certo? Como eu sempre fui muito bom de marketing, né? Eu sempre fui muito bom, sempre tentei ser muito bom de marketing. Falar em marketing, tu sabe de onde é que saiu esse Muito Mais Seguro? Eu não sei. Era o slogan da Dafré. Ele era da Dafré.
eu tirei do da Freia e coloquei na Sustentária. Esse slogan eu fiz uma competição entre os meus amigos para me escolher assim, qual o melhor slogan para da Freia, certo? E cada um dava um slogan diferente. Aí eu tive, sei lá, 10 sugestões. E foi assim que iniciou o ChatGPT. Muito mais seguro, mais. Ele teve assim, quem tem da Freia não precisa de caburé. Essa eu queria usar isso aí, mas não deu. Foi vetado. Foi vetado, né? Mas o muito mais seguro foi até uma amiga minha que deu a sugestão, que venceu, foi o mais escolhido, e depois a Sustentária adotou, né? Que legal, não sabia. Mas o Indicou ganhou. Acho que foi um divisor, né? Eu era amigo lá do dono do Tirol. O Tirol era um restaurante muito famoso na época, isso há 20 anos atrás. Era um baita restaurante que tinha ali no Menino Deus. E eu conhecia o filho do dono, e aí falei com o cara, assim, cara, me faz mais barato esse prato aí para eu poder, enfim, tentar conseguir clientes. Eu vou te trazer clientes, eu vou fazer divulgação da tua marca para todo mundo. E o cara topou, sabe? E isso foi o que, cara, explodiu, assim, em termos de indicações. Porque Porto Alegre é muito grande, né, pessoal? É grande. Eu comecei a esgotar, assim, eu fazia seguros para todos os meus amigos, os parentes, os pais dos meus amigos. E agora? Né? E agora? E aí começou, porque assim, tu tem que dar um estímulo pro cara te indicar. Porque antes assim, cara, faz com o Roger, cara, meu amigo tá precisando de ajuda. E aí o pai dele para, e aí ele não vai, sei lá, talvez fazer uma força essa para me indicar também. E aí o Indicou ganhou, foi muito legal. E o Indicou ganhou, nós temos cliente. Eu tenho certeza, amor, que assim, olha, se a gente conseguisse. Eu até tentei fazer isso, de buscar, fazer uma árvore genealógica de todas as indicações. Eu fiz isso no início. Quem é o cliente zero? Com certeza, olha, 30% da nossa base hoje é daquela época ainda. Caramba. E eu sigo. Eu sigo com essa promoção, claro, não é mais o Tirol, agora a gente mudou, né, deu uma modernizada, mas eu sigo ainda. E, na verdade, essa é uma das formas da gente prospectar. Né? E tu acredita que dá resultado tanto quanto dava antes? Não. Tu acha que é um modelo que dá ainda é válido hoje em dia para as nossas unidades ter como eu sugestão? acho, sim, que é válido, mas tem meses que entram mais clientes dessa forma, tem meses que entram menos, mas sim, eu acho que é válido sim. Todo mundo gosta de um brinde. Quem não gosta de um brinde? Por uma indicação. E eu fiz várias parcerias, tá, Rogério? Eu lembro que na época, na tua assinatura de e-mail, Roger, tinha embaixo assim, indique o seu amigo e ganhe. Como é que vocês divulgam isso hoje? Como é que é? Em todas as renovações, eu tenho um card, que em toda renovação ou em todo negócio que é fechado dentro da corretora, vai um cardzinho com a promoção. Fechou, eu mando o card do 0800 da seguradora para ele ter e o card da promoção. Legal. E daí surge, eu indiquei tal fulano, sempre, né? Daí, aí a gente olha, confere, realmente indicou, mas já tinha ganhado lá atrás, sabe? Então, assim, a gente sempre explica que são novos clientes, aí a gente vai fomentando, explicando e fomentando. Sobre novos clientes, Rogério, até a gente foi outra coisa que, apesar de hoje, a gente trabalha no mesmo local, na mesma sala, do lado um do outro, mas em empresas diferentes. Eu vivo muito essa questão de busca de cliente, e isso me gera uma angústia. E aí eu até a gente já debateu outras vezes, né, sobre o que fazer. Segue na indicação. Eu sei que tem unidades que contrataram vendedores externos, sabe? O que vale, o que não vale a pena. A gente já debateu sobre isso e achou melhor manter dessa forma, sabe? Com indicação. Às vezes eu penso em voltar atrás. Eu acho que a indicação é um cliente muito fiel. Ele deve te trocar muito menos do que um que tu tá prospectando ali do zero. Porque ele confia mais em ti, o amigo dele já faz contigo. Exatamente. Então acho que o teu índice de renovação é muito grande, eu acho, nesse cliente de indicação. Sim. E a gente perde muito pouco. O nosso índice é maior de 92%. Então, e isso assim, meses a fio, sabe? Eu não lembro agora de um mês que a gente tenha baixado esse índice. Isso quando não é maior, é anos. Então, realmente funciona. Só que aí, Rogério, a gente acaba crescendo 10%,
8%, sabe assim, 12%. E aí, às vezes eu me comparo com outras empresas que crescem muito mais. E aí eu penso, nossa, eu também queria. Mas assim, a fórmula mágica de como encantar mais, Mas é um eu ainda tô crescimento na muito luta. orgânico também, né? No Sim. sentido de você mantém o que A você gente tem. a gente mantém. Mas assim, se tu vai... Eu agora fiz uma parceria também com uma pessoa especialista em vender consórcio, que é por exemplo, eu não tinha o domínio do produto. Não tinha. E ela tem. Então eu pensei, então tá, então vamos unir forças aqui, vamos tentar fazer. Então é mais um projeto. E assim a gente vai indo. Eu tenho os Sabe? possíveis clientes, tu tem o conhecimento, vamos se juntar forças aí para conseguir Exatamente. talvez levar o melhor produto com a melhor qualidade de atendimento para o cliente. Exatamente. Então, assim, é isso que a gente tem feito para tentar desenvolver um nicho que hoje praticamente não tem na corretora, tem poucos vendidos de consórcio. É um produto que o Roger acredita muito. Eu tive minha resistência, mas hoje em dia, até com o mercado atual, ele faz total sentido. Eu Então, sou um viciado em consórcio. Pois é. Eu tenho 10 e estou Pois é. aproveitando. As pessoas que estão ouvindo agora já não vão assistir esse episódio depois, mas até sexta-feira, A campanha. até sexta-feira tem a melhor condição do ano para compra de consórcio e eu estou aproveitando ela, mas Sim. esse episódio vai sair só depois, mas o ano que vem tem de novo. Tem de novo, Em né? agosto do ano que vem tem de novo. E assim, eu me organizo o ano inteiro financeiramente para nesse mês de agosto comprar cotas de consórcio Sim. e seguir um projeto pessoal meu aí de aposentadoria. Roger e Thaís, eu tenho muitas dúvidas aqui. Continua, E pergunta. a gente pode ir muito longe, a gente só não pode esticar muito, porque a gente tem um Sim. compromisso com a nossa audiência de não passar de 1h30 os nossos episódios, para não ficar muito extenso. Mas vocês falaram que trabalham lado a lado, mas em empresas diferentes. Sim. Fala aí para nós um pouco, Roger, do que é a Migra e como ela surgiu. E eu sei que tu é um inquieto, tá sempre querendo buscar novos negócios e novas possibilidades. Só para não ficar em branco aí, como é que é a Migra? Conta para nós um pouco. Cara, a Migra, depois que eu fui junto com o Marcelo, o CEO da empresa, pelos primeiros 8 anos, né? E depois a gente saiu. E aí eu, assim, eu tava... É um trabalho extremamente cansativo, né, Rogério? Sabe disso. A gente envelhece 2 por 1. Exatamente. Os cabelinhos brancos aqui, ó. E aí eu assim, o que eu vou fazer agora, né? A nossa anuidade, né, tava andando super bem, eu não precisava de mim mais, eu não tocava mais ela por muitos anos, né? E, enfim, abri um projeto da XP Investimentos, eu virei assessor, fiz o curso, virei assessor. Te lembra disso ou não? Lembro. E aí, por quase 2 anos, eu comecei a trabalhar de assessor, porque eu pensava assim, cara, tem uma baita de uma carteira aqui, eu vou começar a oferecer investimentos aos meus clientes, cara, faz total sentido, né? E comecei a fazer isso. E começou a dar muito certo, sabe? Vender investimentos. E eu tava curtindo muito, porque eu tava com uma carteira enorme já, isso depois de 1 ano e meio, sabe? Assim, eu tinha quase 100 milhões já só de captação, tava com uma carteira super boa, já ganhando super bem. Pagando a escola das crianças. Tava super bom. E aí pintou eu organizava torneios de tênis, né, do mercado segurador na época. Então eu organizei 2 torneios de tênis. Um dos torneios de tênis eu joguei com um cara e esse cara, enfim, me ligou, né, perguntando, Roger, eu tô com um problema aqui, eu queria ver se tu pudesse tomar um café comigo para me ajudar. Eu disse, beleza, vem aqui. E aí esse cara veio lá no meu escritório e aí ele falou, cara, assim, ó, ele era vendedor de seguro de vida, do Life Planner da Prudential. E ele assim, olha, tô um cara que eu tentei vender um seguro de vida aqui, ele disse que ele precisava de um seguro residencial para botar no sistema dele para vender, né? E esse cara, ele tinha um software de gestão para imobiliários, de locações para imobiliários. E ele queria um residencial porque o concorrente dele começou a vender seguro residencial lá dentro. Aí eu, como assim, cara? Deixa eu entender mais. E aí ele disse, não, assim, assado. Aí assim, cara, o que tu precisa não é um seguro. Aí ele falou que, cara, eu já bati em tudo que é seguradora e não consigo o produto, né? Ninguém me atende, sabe? Eu não consigo falar com as pessoas. E aí quando eu entendi assim, cara, o produto que tu precisa chama seguro imobiliário, certo?
E tu não sabe disso. Eu usei essa frase mesmo, tu não sabe disso, mas tu tem uma mina de ouro na mão. Eu lembro até hoje. Né? E tu não sabe disso. Ele assim, como assim? Ele assim, cara, eu já trabalhava, a gente trabalhava com seguro imobiliário já na Dafré, eu já conhecia o produto, e eu expliquei, cara, funciona assim, 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 sabe? Ele assim, que loucura. Sim, que loucura. E aí, desculpa, Rogério. E aí ele assim, tu apresenta um projeto pro dono do sistema, assim, apresento. Pode marcar. Ele marcou daqui a 2 dias. Em 2 dias eu fiz uma apresentação em PowerPoint, né? E levei pro cara. Mostrei pro cara, o cara, bora, gostei. Vamos fechar isso aí. Ali surgiu a Migra. A gente saiu de uma reunião almoço, com os três sendo sócios nessa empresa. Aí... Que nunca tinham se visto antes. Bem Roger, né? Em 48 horas, uma empresa e já estou com um novo negócio. Exatamente. 3 pessoas que nunca tinham... Por isso que eu escuto de vez em quando, isso já deveria estar pronto há 3 meses atrás. Isso é verdade. Cara, e aí que surgiu a Migra. A gente passou 8 meses, daí eu combinei com o cara, assim, em 8 meses a gente ia desenhar um software, que daí eu descobri que eu era especialista em produto, né? Não sabia disso, mas eu era especialista em produtos. Procurei seguradoras para poder nos ajudar. Eu precisava de seguradora que tinha APIs, né? A gente precisava de APIs para desenvolver esse projeto. E, enfim, isso aí era mais ou menos março, abril. Em dezembro, a gente lançou a empresa. A gente ficou 8 meses desenhando software, construindo software, construindo uma API para conversar com a seguradora e uma API para conversar com o RP. Eu lembro que foi a primeira... Na verdade, tu entrou num outro mundo, né? Porque foi a primeira vez que eu ouvi falar em API, por exemplo. Sim. Nem eu sabia que API. Foi lá, API é acidente por... Passageiro. Acidente pessoal, certo? E eu falava para a seguradora assim, cara, eu preciso saber as tuas APIs. E o cara assim, tá, eu tenho API no produto né, vida individual. Vida. Esse, não é essa API que eu quero outra API. Daí eu tinha que explicar o que era API. Claro, tive que aprender primeiro antes, né? Mas isso há 7 anos, agora fazer 8 anos atrás já. Há 8 anos atrás, ninguém sabia disso. Sim. É aquela questão do negócio na hora certa, né? Sim. Porque eu acho que foi o momento que as seguradoras estavam começando a desenvolver isso. Porque quando a gente tentou na Seguros Online, que é um outro parênteses que a gente talvez possa entrar se a gente tiver tempo, em 2014 a gente pedia API. Nossa, as seguradoras liberavam APIs para grandes players, grandes multicálculos. Na época tinha o... E API era só de multicálculo. A Volkswagen tinha, Só assim, de só grandes empresas tinham isso. E assim, acho que as coisas das seguradoras também estão evoluindo. A passos lentos, mas estão evoluindo. Cara, 8 anos atrás, só uma seguradora tinha API, né? Que era a Tóquio, né? Que tinha uma API, assim, com, cara, cotação, contratação e deu, sabe? Que ninguém usava, provavelmente. Tinha, na verdade, assim, naquela época, nós somos a primeira corretora do Brasil a ter um sistema integrado com RPs. Né? Isso foi muito legal. A gente foi a primeira empresa a fazer isso aí, no Brasil. Então a gente conseguiu desenvolver junto com a Tóquio a API deles toda, dizendo tudo que a gente precisava, e eles foram muito bacanas, né? E aí surgiu a Migra, cara, sabe? Estamos hoje atendendo... Isso eu vi até por sinal, vi na semana passada, cara, a gente está com 850 imobiliárias atendendo em todo o Brasil. Que legal. É uma grande operação. E num hoje. volume muito grande, porque a escala é muito mais fácil, porque vende automaticamente através do sistema da imobiliária, através dos Sistemas parceiros. dos sistemas parceiros. É. E aí eu penso, poxa, eu também queria achar alguma coisa assim, sabe, nesse modelo que escalasse, não precisa nem escalar tão rápido assim, mas que tivesse uma escala. Talvez 8 anos eu tenha que jogar tênis mais, porque surgiu numa partida de tênis. E a gente teve não é sorte, planejamento de buscar outros RPs em todo o Brasil e fazer parceria com eles, integrar com eles. Então, hoje a gente está integrado em 11 RPs, sabe? Hoje, no início, 100% exclusivo. Agora dos 11, nós estamos 9 exclusivos ainda, sabe? Então, é uma empresa que está muito bem, graças a Deus, né? E isso, sabe, Rogério, pegando esse insight assim, de plataformas digitais, a gente chama plataformas digitais,
é uma coisa muito legal da gente pensar como Sustentária, assim, de procurar outras plataformas que estão hoje integradas com alguma seguradora, algum produto específico, e a gente poder, né, daqui a pouco trazer para dentro da Sustentária para oferecer para as unidades, sabe? Eu sempre digo que, às vezes, nós corretores, eu me incluo nisso, a gente está tão focado no dia a dia, em atender o cliente, cotar, efetivar, emitir parcela, sinistro e assim tu vai indo, que tu acaba não tirando um tempo para pensar em novos negócios. Os novos negócios que tu pensa é novas indicações, novos negócios do que tu já faz. Mas eu, como acabo tendo bastante contato com muitas unidades, eu acabo vendo coisas que, não tinha pensado nisso antes. Então, por exemplo, o seguro imobiliário que o Roger falou, ele não necessariamente pode ser vendido exclusivamente por imobiliárias. A gente tem uma das nossas unidades que ele tem parceria com uma provedora de internet. No interior é muito comum ter pequenos provedores de fibra ótica ou de internet via rádio, e esses provedores cobram mensalmente dos seus clientes o uso da internet. E se você tem contato com um desses provedores, é bem legal você conversar com eles e oferecer um seguro residencial, que seria o imobiliário, junto. Então é uma maneira que a gente consegue escalar isso. Exato. E aí, será que em Arroio do Tigre não tem um provedor de internet? Agora eu vou até... Tô indo pra lá na sexta-feira. Deu 15 uma mil ideia. habitantes, provavelmente em Arroio do Tigre tu é Imagina. filha de alguém, como a Ana falou, Sim. e aí tu consegue escalar Já foi vereador o pai dela. Ó, né? então. Ó. Conhecido. É filha de alguém. Filha de alguém. É sobrenome conhecido. E até entrando nessa linha de raciocínio do novo, da tecnologia e das inovações, vocês foram uma das unidades que pós-pandemia não retornaram para o presencial. 100% Adaptaram o programa de vocês para ficarem 100% home office. Sim. Como é que foi? Como foi? Deixa eu isso? explicar. Um pouquinho antes da pandemia, a gente estava em busca de uma solução para o nosso WhatsApp. Tá? O nosso WhatsApp era um problema, porque uma queria falar no WhatsApp e daí tinha que ficar esperando, porque a gente tinha um único aparelho de telefone, que era o aparelho de telefone da corretora, aí tinha que esperar uma digitar para liberei, para passar para outra. E aí, isso era um estresse, porque as pessoas se acostumaram a falar com a gente e hoje é o nosso principal canal de contato com o cliente, o WhatsApp. E aí, uma das funcionárias, que ela era muito engraçada e super tecnológica, ela disse assim, eu vou buscar uma solução para isso, vou procurar na internet. Demorou umas 2 semanas, ela disse, Thaís, eu fiz um teste num sistema que dá certo. Eu disse, deixa eu ver. E aí ela me mostrou o DigiSaque, que na época se chamava Zap. E aí eu olhei, me cadastrei e fiz um treinamento, fiz uma reunião com a empresa e me cadastrei. Eles eram uma startup recém-lançada. E assim, tanto que eu ainda consegui negociar mais acessos por menos, assim, foi super legal. E aí, isso foi janeiro, a pandemia foi março. E aí a gente implantou esse sistema na corretora, que deu super certo. Aí depois eu até compartilhei com o Roger também, esse sistema, e com outras unidades da Sustentare. E aí, através desse sistema, eu conseguia enxergar tudo. Todas as conversas, todos os contatos, tudo que acontecia na corretora. Então, quando a gente teve que ir para o home office, em função da pandemia, eu não tive dificuldade de comunicação, nem com elas e nem com o cliente. Então, a gente seguiu muito bem. Outra questão, todas as minhas funcionárias, a gente tinha um escritório no centro e todas as funcionárias eram da região metropolitana. Então, para elas, era muito complicado a questão de locomoção. E aí, uma delas disse assim, Thaís, pelo amor de Deus, quando terminar a pandemia, não vamos voltar. Tá funcionando bem assim, tá dando tudo certo. E eu, na verdade, eu não tinha nem pensado em seguir em home office. Não tinha me passado pela cabeça, porque vocês vão lembrar, eu tinha feito um escritório novo, que tinha sido entregue há pouquíssimo tempo, com todos os móveis. Tem cadeiras que a gente nem sentaram em cima, eu acho. Né, com todos os móveis sob medida, o escritório estava lindo. No fim, a gente seguiu pagando até o aluguel, até sei lá, acho que novembro, dezembro. Depois a gente não sabia até quando ia a pandemia. É que a pandemia vai durar mais 30 dias, vai durar mais 30, e assim foi indo por Então a gente entregou, eu mandei tudo que era possível
para casa das funcionárias, né, para elas ficarem bem estabelecidas, porque no início foi do jeito que estava, assim, com o que tinha, né? E aí depois a gente trocou os computadores por notebooks para elas, porque eu achei que ia virar um híbrido. Mas não, no fim funcionou tão bem e a gente não perdeu Nós em qualidade. Adaptamos muito bem em trabalhar em home office. A gente não perdeu em qualidade, a gente não teve nenhuma reclamação do cliente, a gente já não recebia visitas presenciais na corretora, então não tinha sentido. O que a gente sente é aquele contato humano, assim, de conversar, mas que a gente tenta suprir isso com uma reunião online que eu faço todos os dias. Todos os dias, às 8h20 da manhã, a gente tem uma reunião que às vezes para debater coisas do dia, ou então para trocar informações do que aconteceu, ou do que tá para acontecer na semana, só que às vezes eu não tenho nada para falar. E mesmo assim eu faço a reunião para dar um oi, para ver se tá todo mundo bem, eu olho pra carinha de cada uma lá, eu já vejo se uma não tá num dia muito bom. Então assim, acaba que a gente conseguiu criar uma conexão mesmo online. E que eu acho que funciona muito. Funciona muito bem. Hoje vocês são em quantos na equipe? 6. São 6 meninas, né? Sim. São 6 meninas. A gente lá na Matriz, a gente costuma falar que é a equipe das superpoderosas, quando vocês entram em contato. As novas unidades, algumas, quando entram na Sustentare, é uma dúvida muito frequente. Poxa, Ana, a gente abre escritório, não abre escritório, a gente investe, né, em formatar um espaço, em locação, imóveis e tudo mais. Que dica você daria para essas unidades que têm essa dúvida? Eu acho que não tem necessidade, a não ser que tu vá receber as pessoas. Se tu não vai receber as pessoas, se tu não vai receber os clientes presencialmente, não tem porquê. Funciona muito bem. E é um custo muito menor. Eu acredito que uma grande maioria dos teus clientes nem deve saber que vocês estão em home office, porque Não, o contato não sabe. Continua tão igual. Igual, exatamente. Que não muda, né? Outra coisa, tu consegue contratar profissionais de outras localidades, sabe? isso Às é vezes legal. tu tem um bom profissional, por exemplo, eu tenho uma de Cachoeirinha, que seria muito difícil para ela vir. Só que para nós, ela trabalha normalmente de lá. Hoje eu poderia ter uma funcionária que mora em São Paulo, por exemplo, que não teria problema nenhum para mim. Então, assim, isso também é um leque que se abre. Por exemplo, a gente tem uma unidade que era de Caxias, que se mudou para Santa Catarina, que atende normalmente, com funcionários que permanecem em outro estado. Então, abre um leque. Sim. Eu acho que funciona achei muito bem. muito legal o que você comentou sobre manter essa cultura. Então, todos os dias reunião, você criar um ambiente também, mesmo que online, mesmo que cada uma esteja em sua localidade geográfica, de você manter, ter essa frequência, né? Porque isso faz muita O diferença. que me surpreendeu foi, tipo assim, mesmo que nós não tenhamos assunto, nós fizemos a reunião. Sim. Normalmente, às vezes, assim, não tem nada pra falar, hoje a gente não faz, amanhã a gente não amanhã. faz, e assim vai indo. Surge, eu vou lá e falo, tem uma que segura um gatinho, diz, ai, que amor, o gatinho, quando veja surge um assunto, sabe? E aquela conexão, às vezes eu vejo que uma tá lá gripada, não tá bem, então eu já entendo se aquele dia não vai render tão bem, sabe? Então, assim, eu preciso olhar. Eu vendo elas ali, eu consigo já mais ou menos entender o dia. Já vejo quando tem uma que tá chateada, porque senão tu não sabe. Sim. Já vejo quando tem uma que eu tenho que resolver alguma coisa, assim, ó, não, essa daí tá chateada, deixa eu chamar pra conversar, pra ver o que houve. Ô, Ana, Então, tu sabe assim, uma eu coisa? não perdi. A gente é da capital, né? Sabe, é diferente, talvez, lá de Triunfo, que os clientes costumam ir até a filial, tomar um café, comer uma linguiça, que a gente fica brincando, o cara dá uma linguiça para comer junto com o Cosate lá. Aqui em Porto Alegre, não, aqui o trânsito é muito horrível, sabe? Tu demora muito para chegar, então as pessoas elas não estão mais, elas não esperam que tu vai ir na casa delas ou que tu vai receber eles lá, sabe? Aqui é tudo muito mais, sei lá, informal, talvez, sabe? O pessoal já tá acostumado que tu vai atender ele por telefone e era isso. A gente gravou um dos episódios com o Chiquinho, né? A nossa unidade de Lagoa Vermelha, e a gente ficou impressionados, porque o Chiquinho disse que dependendo do dia da semana, quando eles voltam a 1h pro almoço, tem fila na porta da corretora de pessoas. Imagina. No mínimo 20 pessoas por dia eles recebem que na loucura, corretora. né? E existe também a questão do interior, é que
se tu não tá lá, tu não existe, não tem um escritório bonito, Os caras tu confiam em ti, não né? confia em ti. Não confia em ti. Entendeu? Tu tem que, então, assim, a gente sempre fala, ó, tu tá num grande centro, começa com um custo reduzido, trabalhando de casa, tu quer receber um cliente, leva ele pra um café. Leva um café. Hoje Cara, em vai dia ser tem essa muito mais facilidade, legal né? do que tu, talvez, ele ter que se tu vai lá visitar ele, não ele vai te visitar. Isso. Mas a gente entende que no interior tu tem que ser visto ali pra ter aquela questão da confiança. Gente, estamos nos direcionando já pro final do nosso episódio. Eu acho que a gente poderia ficar aqui mais horas Teria conversando. muito mais Tem tempo, muito né? mais Tem 2 assunto. páginas aqui pra falar. Eu acho que a gente vai ter que marcar um retorno de vocês, versão Parte 2. 2. Mas a gente não pode deixar nosso episódio muito Sim, extenso. sim. O Roger não faz mais do que 1h20 de academia, né? Então, ele tem que assistir um episódio inteiro durante um treino. Então, Ana, vamos para as nossas perguntas clássicas para os nossos convidados. Sim, a gente tem então 3 perguntas que, Roger, você que acompanha muito podcast, você sabe que a gente tem que criar uma marca, né, no tá podcast certo. para virar nosso. Então a gente criou aqui 3 perguntas que a gente faz para todos os convidados e aí queria compartilhar elas entre vocês, tá? Então, Thaís, vou começar por você. Tá bem. Nesse nosso mercado segurador, por tudo, por toda a sua trajetória profissional, trajetória de vida também, o que todo corretor precisa escutar? E a gente, enquanto mercado segurador, a gente não tem coragem de falar para esse corretor. Estuda. Não adianta tu ser só um bom vendedor. Tu tem que ter conhecimento técnico. Tem que saber o que tu tá oferecendo pro cliente. Porque depois tu pode estar criando um problema muito grande para ti, se tu não sabe exatamente o que tu tá vendendo. Pode, inclusive, quebrar a corretora, dependendo do que for. Então, assim, acho que é isso. Vai entrar nesse negócio, estuda, aprende, entende do produto, para vender, saiba do que tu tá falando, o que tu tá oferecendo, o cliente vai comprar de ti. Isso está muito ligado com a história da corretora de vocês, né? O Roger saiu do banco, eu fiquei pensando e não perguntei, mas ele saiu do banco, estudou e depois abriu a corretora. Eu o que faria? Eu faria os 2 ao mesmo tempo e pediria demissão num dia e começaria no outro. Mas essa questão de tu estudar e conhecer muito bem o produto para entrar fazendo a oferta da maneira correta para o cliente. Né? Sim. E muito nessa linha, o que todo cliente precisa escutar e a gente nem sempre tem coragem de dizer? O cliente... eu gostaria, assim, que ele não visse o seguro como um gasto, sabe? Mas, assim, como um investimento na proteção da família, na estabilidade da família. Uma proteção, de fato, sabe? Que isso entrasse, assim, nas rotinas de pagamento, mas que não fosse, porque hoje eu sinto, assim, que é uma coisa pesada, sabe? Porque não é uma coisa palpável, não é uma coisa que tu tá levando para casa. Mas o que tem de mais importante do que a segurança da tua família? De se acontecer alguma coisa com a tua casa, tu poder repor aquele bem, né? Eu gostaria, assim, que o cliente pensasse nisso. Porque hoje, a maioria pensa, assim, em fazer o seguro para aquele risco imediato, que é o quê? O automóvel, porque tu tá saindo na rua, tu já pode bater ali. Não pense em fazer para sua casa, para a vida, para a empresa. Então, assim, é isso, que o cliente não enxergasse o seguro da forma como é visto hoje. E acho que muito do nosso papel enquanto corretor também, porque quanto mais capacitado, quanto mais estudo a gente tiver no nosso trabalho, que é vender seguro, mais essa conscientização a gente vai passar também pro cliente. Exatamente. E também a questão que acontece muito de chegar a cotação para ti e olhar o preço final. E aí tem um outro corretor que apresentou daqui a pouco R$50 mais barato, mas um produto totalmente diferente do teu. E aí ele fecha lá e ele nem sabe o que fechou. Na verdade, essa proposta aqui estava muito mais completa, atendia 100% das necessidades, só que ele não viu. Ele olhou 50 pila. Ele olhou a diferença de valor, a última linha. Então, assim, isso eu também gostaria que o cliente prestasse atenção, sabe? E eu sei que eles não têm o olhar para isso. Porque já aconteceu muitas vezes do cliente dizer, não, eu conferi, tá tudo igual. Aí ele manda a proposta pra gente ver e a gente enxerga na hora. Sim. A questão do tudo igual, a gente até mudou lá na minha unidade, como a gente faz. A gente sempre aborda o cliente na hora da renovação e pergunta assim, a gente perguntava antes, o teu perfil de uso continua igual ao do ano passado? E eles, Sim. 99,98, Tudo sim. igual.
Agora a gente não pergunta mais assim, agora a gente confirma. O senhor continua casado? Continua morando na rua tal? Continua, igual. né? Ah, boa. Aí o cara, não, me mudei. 3 anos atrás. Então, porque assim, as pessoas às vezes tá no dia a dia e acaba esquecendo que o Exatamente. período que ele renovou no ano Sim, anterior. sim. Então até fica uma dica aí para as pessoas que estão nos ouvindo. Boa, essa é boa. Eu faço igual. Confirme fornecendo as informações para que a Isso. pessoa Boa. possa te validar. É uma segurança para o cliente e para ti também. Sim. E, Roger, seguindo nessa mesma linha, o que toda seguradora precisa escutar e nem sempre a gente tem coragem de dizer? Seguradora, gerente? Pode ser o gerente? Pode. Vai estudar os teus produtos, porque é impressionante, né? Tu pergunta as coisas para os gerentes, eles não sabem o produto que eles vendem, eles não sabem na totalidade. E nós, como corretores, a gente trabalha hoje com quantas seguradoras? 14, 20 17, seguradoras? 18. Mais, eu acho. Muitas. E nós temos que saber tudo de todas as seguradoras, temos que saber as exclusões, saber o que cobre, o que não cobre, até para a gente poder vender da maneira correta. E muitas vezes tu vai perguntar pro teu gerente que só tem aquele produto ali, aquele único automóvel, e o cara não sabe de responder. Então, assim, como a gente, né, se preocupa em estudar e aprender, eu acho que nós, todos os corretores, temos que levar isso muito a sério. Eu também falei assim para a seguradora, assim, estudem os seus produtos, porque a gente vê cada coisa horrorosa. Acho que também mudou muito o perfil, né, de atendimento. A gente tem essa reclamação recorrente em muitas unidades. Poxa, liguei pro Roger para fazer uma pergunta, o Roger me mandou Te entrar mandou no pro chat. 0800. Liga pro 0800, eles não sabem. Infelizmente, eles não sabem, né? Impressionante isso, né? Sim. Mas também mudou, né? Porque as seguradoras, antes o gerente, ele tinha ali, eu vou trabalhar só automóvel. Agora não, né? Eles trabalham automóvel, saúde, vida, previdência, e também eles têm 300 produtos que eles têm que entender, mas enfim, E é o metas trabalho a bater. deles. E E metas a bater. bater. Mas enfim, cara, aí vem especializações. Tem que ser especialistas nos produtos deles, como nós temos que ser nos nossos, né? Algumas poucas seguradoras estão voltando atrás, Sim. estão criando os especialistas de Novamente. novo, que são pessoas Eu acho bom. que Também estão acho ali bom. para nos apoiar. Eu acho que é muito bom também. Eu acho muito bom. Porque se mandaram para um 0800 é um horror, né, tia? Deus. Infelizmente, a grande maioria dos corretores já lida com isso no dia a dia, né? Uma das vantagens de a gente estar na Sustentária é que devido ao nosso volume de venda que a gente tem, a seguradora acaba dedicando um profissional Isso. específico para nos atender. Mas muitas seguradoras, muito advento da pandemia, criaram o que eles chamam de atendimento digital. Cada uma tem um nome diferente, que eles criaram basicamente um 0800 de comerciais para atender os corretores. E a grande maioria dos corretores que tem um volume pequeno ou médio de produção estão sendo atendidos por essas equipes, assim. Então, se para nós que estamos privilegiados de ter um comercial para nos atender, às vezes já é um pouquinho ruim, imagina os corretores menores. Então é até o que a gente sempre convida, assim, os corretores menores venham conhecer um pouco da Sustentare para ver, porque às vezes são esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença nas Muita suas diferença no negociações. dia a dia. E não só isso, sabe? A gente ficou debatendo, né, os benefícios de ter a Sustentare por trás. Todos os nossos sistemas, os nossos acompanhamentos. Agora mesmo entrou uma menina nova na corretora, que ela vinha de outra corretora. Ela disse, nossa, Thaís, como vocês têm sistemas para acompanhar? Tudo tem um processo interligado com o outro, para nada se perder. Ela ficou impressionada, sabe? Então, eu acho que isso ajuda e facilita a organização do corretor. Principalmente quem é novo, quem está entrando agora, que de repente é só ele que está trabalhando. Vai ter um passo a passo que ele não vai se perder, não vai passar e ele esquecer algum cliente, por exemplo. Com isso, a gente consegue otimizar muito, né? A gente tem algumas unidades que vendem mais de R$1,5 milhão por ano com uma única pessoa. Imagina. Né? A gente tem alguns cases assim, cara, porque eles usam o nosso sistema ao máximo e otimizam tudo ao máximo, assim. Exatamente. Não só isso, o marketing, sabe? É caro ter um marketing só para ti. Entrou na Sustentare, tem o marketing, tem todas as meninas da matriz para suporte, ajuda com seguradora, ajuda com produto. Então, assim, é muita coisa que a Sustentare A oferece. gente poderia ficar horas aqui falando, mas não vamos transformar isso numa propaganda. Gente, muito obrigado por dedicar esse tempo de estar aqui com a Obrigado pelo gente. convite. Eu acho que vai ter a versão 2.0 aí pra gente continuar, porque eu tô vendo que a gente tem eu tenho várias dúvidas aqui que eu anotei, não tive tempo de perguntar. O Roger A gente volta. trouxe ali um monte de coisa para Tanta nos coisa dizer pra falar também. que- Eu também. Mas, como a gente sempre faz, a gente gostaria de presentear vocês com uma lembrancinha do nosso podcast. Para vocês caneca. tomar um cafezinho. Show. E Bem bonito. Obrigado. era isso, gente. Muito obrigado.
Você que está nos assistindo, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Acho que vai ter uma versão 2.0 aqui com o casal, porque tem muita informação ainda para tirar deles. E muito obrigado por você nos assistir. É isso mesmo. Obrigada. Versão 2.0 não, versão parte 2. Isso. Parte dois. 2. Ô, Ana, como é que é? Curte. Ai, eu tô ficando especialista nisso. Então, curta, compartilhe, deixe seu comentário. Tiveram muitas unidades aí que estão compartilhando os nossos cortes, pedindo pra gente os cortes para colocar nas redes sociais. Então, compartilhe o conteúdo, chame outros corretores, nem que não sejam da Sustentário, para virem aqui pra gente cada vez mais se aprofundar nesse mercado de seguros e nessa imensidão de conteúdo que a gente tem para trazer para vocês. Então, até o próximo episódio do Muito Mais Podcast. O nosso podcast da Sustentário Seguros. Boa. Uhul!